Você já se imaginou escalando uma montanha de neve, morrendo de frio mesmo estando com roupas extremamente quentes? Quando está chegando ao topo da montanha, avista vários jovens escalandoas sem roupas, com diversos machucados, congelando de frio e sem reclamar. Esses eram os espartanos em seu treinamento. Esparta foi uma das mais poderosas cidades-estado da Grécia Antiga. Conhecida por sua sociedade altamente militarizada e disciplinada, os guerreiros espartanos eram famosos por sua bravura e eficiência em batalha. Em suma, Esparta e seus guerreiros são lembrados por sua disciplina rigorosa, coragem indomável e contribuição significativa para a cultura militar da Grécia Antiga. Então vamos falar sobre curiosidades sobre Esparta e seus guerreiros, o treinamento dos guerreiros e várias curiosidades interessantes. Bora lá! A alimentação em Esparta era simples e austera, refletindo a disciplina militar e o foco na resistência física. Tanto o povo comum quanto os guerreiros espartanos seguiam uma dieta que enfatizava a funcionalidade e a robustez em vez do prazer gastronômico. Alimentos comuns eram o caldo negro, que era uma sopa feita de sangue de porco, vinagre e sal, pão e cereais como trigo e cevada. Também eram consumidos legumes e vegetais. A dieta espartana incluía uma variedade de legumes e vegetais. Alimentos como cebolas, alho e outros vegetais eram comuns e forneciam nutrientes essenciais. Frutas frescas e secas, como figos, eram consumidas, fornecendo vitaminas e açúcares naturais, entre diversos outros alimentos que forneciam energia e força. Os guerreiros espartanos precisavam possuir disciplina alimentar. Frugalidade na alimentação era uma extensão da disciplina militar. Comer demais ou ser indulgente com a comida era visto como um sinal de fraqueza e falta de controle. Em resumo, a alimentação espartana era uma parte fundamental da cultura e da vida cotidiana, refletindo os valores de simplicidade, disciplina e resistência que eram essenciais para os guerreiros espartanos e a sociedade como um todo. A formação em falange era uma tática militar essencial para os guerreiros espartanos, que desempenhavam um papel crucial em sua eficácia no campo de batalha. Esta formação era altamente disciplinada e exigia cooperação e coordenação entre os soldados. A falange consistia em fileiras de soldados chamados hoplitas, que se posicionavam ombro a ombro, formando uma parede de escudos e lanças. Cada fileira de soldados ficava diretamente atrás da fileira da frente, criando uma estrutura compacta e impenetrável. Os espartanos criaram táticas usando esta formação. Algumas delas são: uma tática essencial da falange era o otismos, onde os soldados empurravam coletivamente contra a linha inimiga com seus escudos, tentando quebrar suas formações e causar desordem. Outra é o ataque coordenado. Os comandantes espartanos coordenavam os ataques da falange com precisão, dando ordens para avançar, parar ou mudar de direção como uma unidade coesa. Mas como qualquer formação, tinha suas vantagens e desvantagens. Uma vantagem é a defesa sólida. A parede de escudos oferecia uma defesa quase impenetrável contra ataques inimigos. O uso coordenado dos escudos e lanças permitia que os espartanos repelissem ataques de infantaria e cavalaria. E uma desvantagem é a mobilidade limitada. A falange era menos eficaz em terrenos irregulares ou em situações onde a formação compacta não podia ser mantida. A economia espartana era bastante distinta, em comparação com outras cidades-estado gregas, principalmente devido à sua estrutura social e militar altamente organizada. A economia de Esparta era baseada em três principais grupos sociais: os cidadãos espartanos homoeu, os periecos habitantes livres, mas não cidadãos, e os ilotas servidores estatais ou escravos. Os ilotas eram responsáveis pela maioria do trabalho agrícola em Esparta. Eles cultivavam a terra e produziam alimentos que sustentavam a cidade-estado. Cada cidadão espartano recebia um lote de terra kleros, que era trabalhado pelos ilotas. Ilotas eram obrigados a entregar uma parte significativa de sua produção aos seus mestres espartanos.
O restante da produção era usado para sustentar suas próprias necessidades básicas. Os periecos, habitantes livres que viviam nas periferias de Esparta, eram responsáveis pelo comércio, artesanato e manufatura. Eles produziam bens necessários para a sociedade espartana, incluindo armas, ferramentas e produtos de uso diário. Embora não fossem cidadãos plenos, os periecos desempenhavam um papel crucial na economia espartana, suprindo as necessidades materiais que permitiam aos cidadãos espartanos se dedicarem integralmente ao treinamento militar e à governança. Os homoioidadãos espartanos não participavam diretamente na economia produtiva. Em vez disso, eles se concentravam na preparação e no serviço militar. A estrutura econômica permitia que os espartanos delegassem as responsabilidades econômicas aos ilotas e periecos. Os cidadãos espartanos participavam de refeições comunitárias, onde contribuíam com alimentos como parte de sua obrigação social e militar. Essas refeições reforçavam a coesão social e a igualdade entre os guerreiros. O treinamento militar dos espartanos, conhecido como agogê, era um sistema rigoroso e estruturado que começava na infância e se estendia até a idade adulta. O objetivo principal era criar guerreiros altamente disciplinados, resilientes e leais à cidadã-estado de Esparta. Até os 7 anos, os meninos espartanos eram educados em casa pelas mães, focando na obediência, disciplina e valores espartanos. Desde cedo, as crianças aprendiam sobre a importância da coragem, resistência e lealdade à cidadã-estado. Aos 7 anos, os meninos eram retirados de suas famílias e ingressavam na Agogê, um internato estadual onde começavam seu treinamento formal. A partir desse momento, o foco era o desenvolvimento físico, incluindo corrida, luta, salto e lançamento de dardo. As crianças viviam em condições austeras, comendo comidas simples, vestindo roupas leves, mesmo no frio, e dormindo em camas duras feitas de dunkles. Essa disciplina era destinada a endurecê-los e torná-los resilientes. Aos 12 anos, o treinamento se intensificava, com maior ênfase em técnicas de combate, uso de armas e táticas militares. Jogos e tições eram usados para desenvolver habilidades de trabalho em equipe e liderança, além de fomentar a rivalidade saudável. Além do treinamento físico, os jovens espartanos recebiam lições sobre moral, ética e a importância da lealdade a Esparta. Aos 18 anos, alguns jovens participavam da cripteia, um rito de passagem, em que eram enviados ao campo para sobreviver sozinhos e caçar ilotas, demonstrando furtividade e habilidades de sobrevivência. Aos 18 anos, os jovens espartanos começavam o serviço militar inicial. Eles serviam como tropas de reserva e continuavam a aprimorar suas habilidades de combate. Durante este período, eles treinavam e combatiam ao lado de guerreiros veteranos, aprendendo táticas e estratégias avançadas. Aos 20 anos, os espartanos entravam no serviço militar ativo. Eles se tornavam hoplitas, soldados de infantaria, e serviam na falange espartana. O treinamento não parava após a entrada no serviço ativo. Os espartanos continuavam a treinar diariamente para manter a forma física e as habilidades de combate. Aos 30 anos, os espartanos alcançavam plenos direitos de cidadania e podiam morar em suas casas com suas famílias, embora continuassem a servir como soldados até os 60 anos. Os espartanos mais velhos frequentemente assumiam papéis de liderança e mentoria, treinando e liderando os jovens guerreiros. O treinamento físico dos guerreiros de todas as idades incluía corrida, luta, natação, escalada e outros exercícios físicos destinados a desenvolver força, resistência e agilidade. Guerreiros de todas as idades também treinavam o uso de várias armas, incluindo lanças, espadas e escudos. A prática de combate simulado era comum, e diariamente praticavam a falange, que era a formação militar usada em batalhas. Em algumas cerimônias e festividades, os espartanos participavam de competições de dança e esportes nus. A ideia era mostrar que não tinham nada a esconder e para enfatizar a importância da forma física e da coragem. Na Grécia Antiga,
A nudez era frequentemente associada a idealizações de beleza e força física. Para os espartanos, isso também estava ligado à ideia de pureza, virilidade e autocontrole. Além disso, participar de competições era uma maneira de enfatizar a igualdade entre os participantes, sem as distrações das roupas elaboradas. Competir era visto como uma forma de demonstrar a forma física e a disciplina dos participantes. Para os espartanos, isso reforçava a ideia de que o corpo era uma parte essencial da identidade e da preparação militar. A nudez também servia para mostrar que os guerreiros eram destemidos e estavam em excelente forma física. Para os espartanos, a nudez durante competições também simbolizava uma conexão mais profunda com a natureza e com o ideal espartano de simplicidade. As crianças espartanas eram inspecionadas regularmente para verificar se estavam se desenvolvendo corretamente. Se fossem consideradas fracas ou com problemas de saúde, eram abandonadas no Monte Tageto, uma prática que, apesar de cruel, era parte da cultura espartana. As inspeções avaliavam diversos aspectos, incluindo a saúde, a força física, a resistência e a capacidade de suportar adversidades. Os inspectores eram geralmente responsáveis por garantir que as crianças estavam cumprindo os padrões exigidos. A filosofia por trás dessa prática era que a cidade-estado precisava de guerreiros fortes e capazes. Os espartanos acreditavam que manter qualquer fraqueza era prejudicial para a sociedade como um todo. Assim, a eliminação de indivíduos considerados inadequados era vista como uma medida para manter a força e a pureza da população. Embora cruel, o sistema de inspeção e a prática do abandono no Monte Tageto foram projetados para criar uma população de guerreiros robustos e resilientes. Os estrangeiros que visitavam Esparta muitas vezes ficavam chocados com essas práticas. A reputação de Esparta, como uma cidade-estado severa e militarista, era amplamente conhecida, e as práticas de inspeção contribuíam para essa imagem. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like e se inscrevam para mais vídeos de curiosidades. Até o próximo vídeo.